Chega! Chega, eu me rendo, para! Eu não aguento mais! Vamos então terminando essa série de vídeos aí sobre a Primeira Guerra Mundial, e acontece que ninguém mais estava aguentando aquela maldita guerra de trincheiras. Cara, se você não viu o vídeo sobre guerra de trincheira, ó, aqui ó, vou colocar o link para você sobre guerra de trincheira, e se você não viu nem o guerra de trincheira, nem as origens, o estopim da Primeira Guerra Mundial, ó, outro link para você aqui, vai lá e assiste. Então, a guerra já estava cansativa pra caramba, ninguém mais tinha força para seguir em frente e vai começar a ter uma série de transformações ali dentro da Primeira Guerra Mundial, entre os países que estavam participando dela. Bom, então, primeira coisa que acontece, em 1915, ainda durante a Guerra de Trincheiras, a Itália vai acabar mudando de lado. Bom, a Tríplice Entente percebeu que precisava de mais forças ali do lado dela, e a Inglaterra vai propor para a Itália que, se a Itália abandonasse os acordos dela com a Alemanha, com a Áustria-Hungria, e entrasse para o lado da Inglaterra, vencendo a guerra, a Itália ia ganhar alguns territórios ali que estavam entre a Itália e a Áustria-Hungria, né, mas que pertenciam à Áustria-Hungria, seriam passados então para direito da Itália, né? Ainda em 1915, aproveitando desse cansaço da guerra, da quantidade de forças concentradas na guerra, o Japão vai dar uma de oportunista aí, porque a Alemanha tinha uma série de colônias ali na Ásia, né? Que era Tsingal, as Ilhas Marianas, as Ilhas Carolinas, as Ilhas Marshall, eram todas de domínio alemão. Então, aproveitando que a Alemanha estava concentrando suas forças na Europa, o Japão vai começar a expandir a sua política imperialista naquele território. Aliás, é praticamente o único país da Ásia que vai ter uma postura imperialista e que vai começar a dominar os territórios nesse sistema que era tipicamente europeu e que levou à Primeira Guerra Mundial. Bom, além disso, o que vai começar a acontecer? Dentro da Rússia, esse desgaste tudo com a guerra vai levar à Revolução Russa, que a gente nem vai se ater a falar disso aqui, precisa de um vídeo só para isso aí, né? Então acontece a Revolução Russa em 1917, é derrubado o regime do czar, entra um governo revolucionário socialista, e lembra, as guerras mundiais são guerras tipicamente capitalistas, são guerras modernas, e que diante dessa revolução que acontece na Rússia, o governo revolucionário vai entender o quê? Cara, a gente não tem interesse nenhum nessa guerra, a gente não tem nada a ver com os objetivos, nem com o estopim dessa guerra. Então acontece o quê? A Rússia vai lá e assina um tratado de paz e cai fora da guerra. Bom, isso aí deu até uma aliviada na situação da Alemanha, porque agora só precisava se construir um fronte ocidental, já que agora o oriental tinha estabelecido a paz com a Rússia. Só que nesse mesmo ano vai entrar um aliado extremamente poderoso para a Inglaterra, para a França, que são os Estados Unidos. Não que os Estados Unidos não estivessem participando da guerra diretamente, né? Participavam indiretamente ali, cedendo alimentos, munições, né? Mandando gente para poder auxiliar os feridos da guerra. O Brasil também participava disso. E a Alemanha, percebendo esse apoio que vinha da América, vai acabar torpedeando dois navios, aí, um americano, o Lusitânia, e um brasileiro, o Paraná, que estava trazendo esses mantimentos, esses reforços aí para o lado dos seus adversários, e isso vai servir como desculpa para que os Estados Unidos e o Brasil também entrem na guerra. A entrada dos Estados Unidos vai ser extremamente importante. Como falei no vídeo anterior, os Estados Unidos está a um Atlântico de distância, e isso era uma grande vantagem, porque o pau estava comendo na Europa, enquanto a América estava tranquila, ou seja, sua indústria, toda a sua produção continuava tranquilona. Então eles vão conseguir ter um estoque quase que infindável de mantimentos, munição, armamento, que vão começar a atacar a Alemanha
e isso vai começar a enfraquecer a Alemanha e a Áustria-Hungria. Bom, esse desequilíbrio causado pela entrada dos Estados Unidos na guerra vai gerar um efeito direto dentro da Tríplice Aliança. Então, a Tríplice Entente vai começar a atacar uma série de países aliados da Alemanha e vai sobrar a Alemanha sozinha. Né? Em 1918, o ano do fim da guerra, com essa entrada dos Estados Unidos, rapidamente eles tomaram Bulgária, Turquia, o Império Austro-Húngaro, e a Alemanha ficou solitária. Né? Então, estava o mundo contra a Alemanha. Cara, isso acabou com a moral dos soldados. Lembra daquela imagem que eu falei no vídeo anterior, né? Os soldados, eles não conseguiam perceber o porquê que eles estavam ali. Era uma guerra de interesses de economias capitalistas. O trabalhador comum não via resultado naquela guerra. Esse desânimo todo que vai acabar dentro da Alemanha vai gerar uma guerra civil interna. Ou seja, os alemães vão começar a ficar extremamente descontentes com aquilo e vão começar a culpar o governo daquela miséria que estava afligindo os alemães. Né? Então, aquele primeiro momento da guerra, quando a Alemanha se expande, toma uma série de territórios, parece que ela vai vencer a guerra, de repente vem um efeito inverso e a população cai fora. Eles não viam mais por que seguir adiante. Nessa revolução interna, vão derrubar o Kaiser Guilherme II e vai se estabelecer um novo regime. Então, a Alemanha deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república com sede na cidade de Weimar. Né? Então, começa o período chamado de República de Weimar. Né? E é justamente esse novo governo, esse governo republicano, que vai sentar com a Entente e falar, olha, gente, assim como a Rússia caiu fora da guerra quando teve a revolução lá, tivemos a nossa revolução e acabou. Não estamos mais na guerra, fim da guerra, então vamos assinar um tratado de paz. Bom, tendo sido assinado o armistício, vamos então aos tratados de paz. O que vai acontecer então? Vai se reunir lá no Palácio de Versalhes 3 grandes representantes dos países, os maiores países envolvidos na guerra, para decidir como ficaria o mundo após a Primeira Guerra Mundial. Quem eram esses líderes? Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, Lloyd George, primeiro-ministro inglês, e Georges Clemenceau, o premier francês. Um americano, um inglês, um francês. Percebe que não tem nenhum alemão? Pois é, o lado derrotado da guerra ficou de fora. Esses 3 que ganharam vão acabar decidindo o que vai ser o mundo a partir de então. Para acertar o que vai ser esse tratado de paz, como vai ficar o mundo a partir de então, o primeiro a se dispor a decidir como vai funcionar esse novo mundo traz uma proposta. Quem que era esse? Era o Woodrow Wilson, né, o presidente dos Estados Unidos. E ele traz uma proposta que é conhecida como os 14 pontos de Wilson, que vai servir de base para a formatação do que foi o Tratado de Versalhes. Então vamos lá, vamos ver ponto por ponto o que eram os 14 pontos de Wilson e analisar que tipo de mundo estava se buscando dentro dessa lógica dessa guerra nova, dessa guerra moderna, pós-guerras napoleônicas. Então vamos lá, 14 pontos de Wilson. Primeiro ponto, abolição da diplomacia secreta, ou seja, os acordos entre os países deveriam ter abertura para todo mundo, né? Qualquer um deveria saber como é que funcionavam os acordos. Por quê? Obviamente, os Estados Unidos estavam numa posição extremamente privilegiada, lembra que eu falei? Estava a um Atlântico de distância. Sabendo de como seriam as propostas dos acordos diplomáticos entre os países, os Estados Unidos, nessa posição extremamente confortável, poderia apresentar propostas melhores e aí acabar ganhando o mercado mundial. Ponto 2. Plena liberdade de navegação. Cara, essa ideia de plena liberdade de navegação quer dizer, agora a gente pode aportar em qualquer país e pode negociar com qualquer país, que está ligado diretamente ao ponto 3, que é a eliminação de barreiras econômicas entre as nações. Ou seja, nada mais de política protecionista. Olha como isso seria vantagem para essa economia que estava tranquilona, correndo tranquila lá na América, enquanto a indústria inglesa, a indústria francesa e principalmente a indústria alemã tinha sido devastada. Ponto 4. Essa eu acho irônica pra caramba. Limitação dos armamentos nacionais a um nível mínimo compatível com as necessidades de segurança. Cara, quem é que vai dizer quais são as necessidades mínimas de segurança? Obviamente esses caras que ganharam. Então, obviamente, Estados Unidos, Inglaterra, França seriam os maiores ameaçados, né? Então teriam os maiores exércitos.
Assim poderia evitar que aparecesse uma nova Alemanha e ou se que a Alemanha se reconstruísse e tentasse derrubar esses grandes vencedores da Primeira Guerra Mundial. Vai pegando essas ideias, cara, que isso e o que vai girar o Tratado de Versalhes tem tudo a ver com a origem do nazismo, dos regimes totalitários. Vamos lá. Ponto 5. Ajuste parcial das pretensões imperialistas, levando-se em conta os interesses dos povos dominados. Cara, é para dar risada, né? Como assim? Se for para levar em conta os interesses dos povos dominados, o primeiro interesse é o quê? É não ser dominado, né? Deixa a gente na boa aí e vai cuidar do seu país. Ponto 6. A retirada dos alemães do território russo, ali instalados desde o acordo de paz entre os dois países. Olha a porrada em cima da Alemanha. Não é à toa que vai aparecer nazismo na Alemanha, né? Toda essa construção aqui vai gerar uma angústia desgraçada lá entre os alemães. Não entenda mal, não vai pensar que eu estou defendendo ou justificando o nazismo. Acompanha lá. Ponto 7. Restauração da independência da Bélgica, território invadido pela Alemanha. 8. Devolução da Alsácia-Lorena à França, aquele território tomado lá ainda na Guerra Franco-Prussiana. 9. Redefinição das fronteiras nacionais italianas, de acordo com linhas divisórias de nacionalidades bem perceptíveis. Aquele acordo que eu tinha falado lá, da Inglaterra ceder para a Itália alguns territórios da Áustria-Hungria para justificar a entrada da Itália do lado da Entente. 10. Autonomia dos povos sob controle da Áustria-Hungria. Uma porrada final na Áustria-Hungria. Então, a partir de agora, né, acabou o Império Austro-Húngaro e todos esses povos que estavam sob o domínio dele estão livres, então não existe mais Áustria-Hungria. 11, que está ligado justamente à anterior, restauração da Romênia, de Montenegro e da Sérvia, assegurando aos sérvios livre acesso ao mar, o território da Áustria-Hungria, lá para os sérvios, aquele território onde começou a Primeira Guerra Mundial, onde teve lá o assassinato do Francisco Ferdinando. Ponto 12. A autonomia dos povos até então submetidos aos turcos aliados da Áustria-Hungria e da Alemanha. Criação de uma Polônia independente, cara, a Polônia não existia, né? Vai passar a existir esse país com um detalhe interessante, né? A criação de uma Polônia independente com acesso ao mar, né? Cara, essa ideia do acesso ao mar é o que vai criar o corredor polonês. Você já deve ter brincado de corredor polonês na escola, né? Sabe aquela brincadeira de ficar aquela galera no corredor da escola, né? Aí passa um moleque no meio, quem tá na lateral desce a porrada nele? Pois é por causa desse corredor polonês, uma passagem entre a Polônia, que até então não existia, né, até o mar, e que vai dividir a Alemanha em dois territórios, que não é a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, tá? Vai ter a chamada Prússia Oriental num lado e depois o resto da Alemanha com uma passagem ali que pertencia à Polônia, cercado por Alemanha por todos os lados. E por fim, a criação de uma sociedade ou Liga das Nações, com o objetivo de evitar que aparecesse uma outra guerra. O que seria essa Liga das Nações? Um protótipo do que hoje é a ONU. No final, nem todos esses 14 pontos de Wilson foram atendidos para a formulação do Tratado de Versalhes, mas aconteceu o quê? A Alemanha acabou tomando uma porrada gigantesca do Tratado de Versalhes. Como assim? A Alemanha vai perder uma série de territórios, principalmente colônias que tinha fora da Europa, vai acabar sendo cedido para os vencedores, né? Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. Que mais? A Alemanha vai acabar indenizando os vencedores da guerra por todos os estragos que foram causados na guerra. Inclusive, no próprio Tratado de Versalhes, não dizia exatamente qual que ia ser essa quantidade da indenização, qual que ia ser o valor da indenização, né? Acabou sendo contabilizado com o transcorrer do tempo. Isso vai afundar a Alemanha num buraco econômico gigantesco, que vai marcar inclusive que no inverno de 1918 tem registros lá de gente queimando dinheiro para se aquecer no inverno. Pô, tá maluco, tá queimando dinheiro? Pois é, para comprar um pedacinho de lenha era tão caro que compensava tacar fogo no papel moeda, né? Mesmo pensando assim que o papel moeda queima mais rápido que a madeira, então imagina a quantidade de dinheiro necessário para comprar um pedacinho de lenha para se aquecer no inverno, né? Então os caras vão estar queimando dinheiro para poder se aquecer no inverno porque o dinheiro não valia mais nada. Os alemães assim se ferraram completamente. Além de todas essas indenizações,
o exército dele foi reduzido a um número ínfimo, que eu tenho um número aqui, o exército ficou reduzido a um número de 100 mil homens. Cara, sabe o que é 100 mil homens para tomar conta da Alemanha? Cara, 100 mil homens não tomam conta de uma cidade, que dirá cuidar das fronteiras da Alemanha. Os navios e submarinos da Alemanha, da marinha alemã, foram entregues de presente para os vencedores da guerra. Acabou com a aeronáutica. Então a Alemanha não sobrou nada dele. Aquele país que tinha acabado de se formar como uma potência, estava expandindo suas fronteiras, começou a guerra vencendo, acabou numa pindaíba desgraçada. Cara, imagina o ódio que isso aí gerou para essa população alemã. Eles vão culpar muito a imagem do Kaiser e também não vão ficar felizes com a República de Weimar, que acabou aceitando esse tratado de paz e vai gerar essa miséria, essa fome generalizada entre os alemães. Tá começando a entender aí por que é que teve Segunda Guerra Mundial, né? O porquê que apareceu o nazismo. Cara, isso não surge do acaso. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. Deixe sua dúvida, deixe sua opinião. Diz porque gostou, diz porque não gostou. Essa foi o Projeto Cetônio. Eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.